Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui. Bom, nesse conteúdo de hoje eu quero falar sobre a página institucional, né? Tem gente que chama de página institucional, tem gente que chama de página de centralização de informação, ou seja lá o que for, né? Bom, enfim, é legal você ter uma página dessa forma, né? Uma página semelhante, dependendo do seu negócio, tá? Ou seja, quando você tem um negócio online, né? A gente vai falar agora sobre marketing digital. Então, se você tem um negócio online que você é a cara do negócio, é legal você ter uma página que tenha essas informações sobre você. Só que depende muito do tipo de nicho, do tipo de coisa que você quer fazer, de unificar a informação, e depende muito do tipo de formação que você teve, né? Por que eu estou falando que depende? Porque não tem uma receita mágica para todo mundo, né? Eu, por exemplo, resolvi criar uma estratégia um pouco diferente com o tempo, que é o quê? Criar vários pontos de apoio. Por exemplo, meu site de violão, se você digitar na internet assim, violãofácil.com, aí você vai ter um conteúdo lá de violão. Se você colocar violãoparainiciantes.com, você também tem um conteúdo meu lá. Se você colocar violãogospel.com, também tem um conteúdo meu ali dentro. São alguns domínios que eu resolvi deixar eles funcionando de forma paralela, sabe? E tenho outros ligados à música ao vivo. Por exemplo, se você colocar danieldarezo.com.br, vai estar ligado à parte de música ao vivo. E como eu não me preocupei muito com a questão de rede social no primeiro momento, eu não quis fazer aquela forma que todo mundo faz. Qual que é a forma que a galera faz? A galera costuma dizer assim: você tem que estar em todas as redes, em todo lugar, com um negócio só. A galera tende a dizer isso, sabe? E eu fiz um curso há um tempo atrás, inclusive foi até um curso do Sebrae. E aí eu vi, aconteceu uma coisa semelhante, que era o pessoal falando que eu tinha que unificar as minhas ações. Eu não estou falando que isso é errado, tá? Mas no meu caso específico, como eu sou uma pessoa que faço multifunções, ou seja, eu dou aula de violão, aí violão tem um público, tá? Aí eu dou aula de viola caipira. Viola caipira tem um público diferente do público do violão, mas ainda é aula de música, tá? Eu dou aula de empreendedorismo e marketing digital, porque eu tenho meu negócio digital e muita gente às vezes quer replicar algo semelhante, então eu também faço isso, presto consultoria, né, para algumas empresas e para a pessoa que quer fazer esse tipo de coisa, né? Então, como eu tenho muitas funções, eu vou colocando essas coisas de um jeito que tem a ver com o meu negócio. A página que eu comentei no início desse vídeo, que é a página de institucional, ela tem que estar de acordo com a sua estratégia, beleza? Por que eu disse esse monte de coisa? Porque às vezes você pode chegar e falar assim: ah, beleza, Daniel, então cadê a sua página de institucional? É porque essa página, hoje, no meu negócio, depois de tantos anos, ela já é uma coisa que ficou um pouco à mercê do que eu estou fazendo. Eu posso colocar ela para funcionar? Posso colocar ela para funcionar, mas eu estou com uma estratégia hoje que está deixando essa página caminhando em paralelo, tá? Então entenda bem, estou conversando aqui, falando, né, numa série, falando: olha, se eu tivesse começando no marketing digital, quais páginas eu teria? Teria essa de institucional. Que página é essa? Quem você é? O que você faz? Quais suas formações, quais os seus prêmios, as suas influências, seu objetivo, a sua meta, como você pensa. Bom, esse monte de coisa, né? Se tiver lá, quais seus sonhos, é esse tipo de coisa que conecta com a pessoa, sabe? Isso é legal você ter, beleza? Mas como eu já estou utilizando estratégia que às vezes eu aperto uma, ligo uma, seto uma e outra, como eu já estou nesse mercado há muito tempo, esse é o tipo de página que nesse momento eu não preciso ficar com ela. Mas se eu fosse falar, se alguém falar comigo: Daniel, então qual é a sua página institucional? Eu vou mandar ele para aquela que eu quero. Então eu mandaria para o danieldarezo.com.br,
beleza? Se você entrar lá, você vai ver um projeto mais ligado à área da música ao vivo. Então talvez eu mandaria para essa pessoa para lá. Se alguém virasse para mim e falar, Daniel, mas eu quero fazer aula de violão, aí eu já entraria com uma outra ideia, eu entraria com um aplicativo, né? Então eu mandaria lá para o aplicativo Toque Violão em 7 dias, que eu criei lá, tá no Google Play. Ou então Toque Viola Caipira em 7 dias, que tá lá. Ou então estudiodarezo.com/marketing digital. Depende, como eu estou trabalhando hoje em várias áreas, essa página institucional ia deixar a pessoa um pouco mais confusa do que o que eu realmente faço. Mas vamos lá. Então essa página é para poder ancorar isso. Dentro dessa página, além de ter os seus sonhos, as suas metas, seus objetivos, para a pessoa se conectar com você mentalmente, essa página também pode ter depoimentos de pessoas, tá? Que foram transformadas pelo que você faz. Porque você há de concordar comigo numa coisa, tá? Deixa eu te dar um exemplo. Uma banda, vamos supor ali que eu tenho uma banda e quero fechar um show, né, para essa banda. E aí eu tenho um site da banda, né? Vai ter lá a minha cara lá, né, como cantor, vai ter eu tocando e fazendo algumas coisas e tal, né? Tem que ter a performance, essas coisas que a gente sabe. Vamos usar esse exemplo de banda, beleza? Só que para o contratante em si, ele também precisa saber a opinião de outras pessoas que te contrataram. Então é legal você ter um campo em que tenha o comentário das pessoas que te contrataram, mas não é uma coisa fake, tá? Eu vejo que hoje o pessoal tem criado alguns depoimentos de alunos que nunca existiram. Uma coisa fake. Uns depoimentos que só de você ver, você vê nitidamente que é uma inteligência artificial falando, né? Um áudio totalmente trabalhado ali por inteligência artificial. E aí esse tipo de coisa não conecta, né? Claro que tem muita gente que vai ver esse negócio e vai falar assim, olha, tem um resultado, tem alguma coisa que, ou seja, ela vai ser enganada. Mas isso não vai sustentar o seu negócio a longo prazo. Agora, quando você tem alunos de verdade, eles falam frases desconexas, né, durante um depoimento, e isso cria uma conexão aqui, ó, no inconsciente de quem está assistindo. Logo, se você acessar lá a página, sei lá, violãofácil.com/depoimentos de alunos, entendeu? Se você acessar esse tipo de conteúdo, você vai ver alunos que foram transformados pelo curso de violão, por exemplo. Aí se você falar comigo, Daniel, mas que momento que eu vou usar essa página e tal? Você pode usar essa página para vários momentos. Para mim, ela serviu mais no seguinte. Como eu comecei a dar aula online há muitos e muitos anos, as pessoas não acreditavam que era possível, sabe? Você aprender violão online, que era possível você aprender contrabaixo, guitarra, acordeon, flauta, o que for. Elas não acreditavam. E às vezes falavam comigo, Daniel, mas é possível mesmo? E eu falava assim, então olha aqui essa página aqui. Aí tava cheio de depoimento lá. O que acontecia? Venda. Porque a pessoa, ela já confiava em mim, já via que tinha um método, que existia uma metodologia e tudo mais e tal. Só precisava faltar para ela alguma coisa para fechar. Quando eu mandava para ela essa página de depoimentos de alunos, ela comprava o curso. Então, essa página de institucional, ela também pode servir como essa página de depoimentos de alunos, beleza? Então, é muito importante a gente saber quais momentos utilizar as páginas certas do nosso negócio. E mais importante do que isso é entender sobre o seu negócio, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, sobrou aqui uma grana, né? E eu vou investir uma grana aqui no final do mês, numa renda fixa, ou nisso, ou naquilo. E às vezes a pessoa nem tem uma grana demais, né? Tá querendo criar alguma coisa além disso. Às vezes a pessoa pode empreender, criar um pequeno negócio paralelo ao que ela já faz, tá? Pegar aquela grana que sobrou e colocar nesse negócio, ou seja, continuar empreendendo para aumentar a receita e aí sim ela chegar ao estágio de investimento, né? Então, o que a gente vê muito vídeo na internet falando de investimento, tal, mas as pessoas às vezes ficam assim, poxa, mas eu vou investir em tal coisa,
que vai me dar um rendimento ali, sei lá, de 10, 16% ao ano, o que é muito, né? 16% ao ano, pô, bacana. Meu, se você tiver um tempinho de nada, só de você, se você conhecer um determinado mercado, tá? Vou dar um exemplo tosco, né? Igual o meu, mercado de música. Você conhecendo o mercado de música, pegando aquela grana que você iria investir em alguma coisa para poder ter um faturamento, né? Um rendimento lá por ano de 16%. Se você cria um e-commerce, um pequeno e-commerce, que você consiga atender, cara, 10, 20 minutos, 30 minutos por dia. De repente, se você conhecer de um negócio, por exemplo, aula de música, e aí você começa a vender lá, sei lá, afinador para violão. Você vai lá no AliExpress, compra lá 100 afinadores para violão, porque afinal de contas você tem uma grana. E aí, antes de ir trabalhar, de repente você vai lá no e-commerce, olha, vê se alguém comprou alguma coisa, entendeu? Na verdade, você não precisa nem ser todo dia de manhã, porque online hoje, com qualquer telefone você consegue ver. Ah, fiz aqui uma venda, até pelo próprio Mercado Livre, entendeu? Fiz aqui uma venda, beleza, estou com um afinador aqui na minha mochila, vai lá, posta. Cara, no final do ano, eu te garanto, se você conhecer o mercado que você está empreendendo, você vai ter um retorno muito mais do que esses de investimentos por aí. Porque quando entra nesse assunto de investimento, o que eu vejo muita galera fazendo, é fazendo investimento aqui, investimento ali, mas eles não levam em consideração a questão de quem está fazendo investimento para poder ganhar. A gente está falando de... muitas vezes a galera fala desse tipo de investimento para poder guardar. E se você não conhece nenhum tipo de negócio, ótimo, é o melhor caminho mesmo. Mas se você conhece o mínimo de um nicho e conhece o mínimo de internet, de empreendedorismo digital, se você conhecer de verdade, você vai saber que qualquer micronegócio de e-commerce dá muito mais do que esses investimentos aí. O que não gasta tempo quase nenhum para poder fazer, tá? Eu tinha uma loja virtual até pouco tempo atrás e aí assim, a gente estava sempre vendendo, toda semana vendia alguma coisa e tal, mas no meu caso é muita parte, porque estava muito ligado ao que eu estava fazendo com as minhas aulas de violão. Então eu vendia para os meus alunos, sempre tinha alguém. Cara, depois que eu comecei a ver que eu precisava revisar algumas páginas, igual por exemplo, quando você entrar no meu negócio hoje, eu ainda estou me recuperando daquela questão do hacker que eu comentei com você, né? Lá em 2022, um hacker pegou entrou no meu sistema, avacalhou tudo, e hoje, alguns anos depois, eu ainda sofro com esse tipo de revisão, porque eu tinha muitas páginas, né? Mais de 1000 páginas online, pelo menos 400 entrelaçadas, e que ele ainda atrapalhou. Então, o e-commerce naquele momento estava muito bom. Depois eu tive que deixar o e-commerce de lado para poder corrigir isso, e até hoje eu estou corrigindo essa questão do hacker, né? Porque no meu negócio, infelizmente, é só eu que tô lá para poder fazer, porque às vezes eu explico para algumas pessoas como é o negócio e eles não conseguem entender, então eu mesmo tenho que fazer. Então, enfim, cada caso é um caso. O que eu tô querendo dizer, voltando lá no começo e alinhando as ideias, né, porque eu já tô chegando no meu destino aqui, é o seguinte: você que está começando precisa de uma página institucional, e entenda dentro dessa explicação que essa página ela vai durar até um certo ponto de crescimento da sua empresa. Ela pode ficar online? Pode. Alguém vai acessar ela? Muito difícil alguém acessar essa página se não tiver um direcionamento, um endereço, um SEO muito bom. Muito difícil alguém acessar essa página. O legal é você sempre deixar ela atualizada, beleza? E aí você tem que saber que você tem que colocar nessa página essas informações que eu falei nesse vídeo, e colocar nessa página aquela coisa a mais para a pessoa poder te contratar. Então, se você estava fechando um trabalho, fechando alguma coisa, igual no meu caso, Daniel, você toca ao vivo? Toca. Ter vídeo meu tocando bem, cantando bem e tal, isso é obrigação, tem que ter. O que tem além da obrigação? Um depoimento de alguém que me contratou, um depoimento de uma pessoa falando que eu fui pontual, que o preço foi justo, que foi muito bom, que a comunicação foi X ou Y.
coisas que os próximos contratantes vão falar assim, não, eu acho que vale a pena contratar esse cara aqui, porque eu acho que é mais ou menos por aí. Então coloca ali um quezinho a mais, né? Depoimentos de alunos valem, depoimentos de contratantes valem, né? Seus sonhos é muito importante, conectar com as pessoas. E para não ser redundante demais aqui nesse vídeo, é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco aqui na descrição, né? Se eu lembrar de mais algum detalhe. Mas tendo em vista assim, esse primeiro momento, a ideia que eu quero trocar com você, que eu quero te falar, é isso, sabe? A página de institucional fez diferença no meu negócio e eu espero que faça no seu. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí. Tamo junto e até a próxima.